Nessa brincadeira, quando ia contar, perdia 2, 3, 4, 5 horas do dia só acompanhando o canal dos outros, falando de assuntos que quem tá lá em cima não tá nem um pouco se lixando pra nós. Se você for calcular o tempo que você perde fazendo isso, cara, quando eu parei pra pensar o tempo que eu perdi acompanhando todos os canais de política que eu acompanhava, eu disse, cara, eu tenho que mudar isso aqui. Esse vídeo aqui, cara, eu não vou, não é pra falar sobre quem foi Preta Gil, quem deixou de ser, os posicionamentos políticos dela e tal. E esse canal aqui eu não quero trazer um clima meio político, tá? Mas o que eu tenho visto, cara, eu já vi vários vídeos das pessoas falando aí sobre essa notícia, né? Como o Brasil tá totalmente politizado, polarizado. Aí começou as guerras de narrativas, é o famoso lado A versus lado B, né? Quem tem o mesmo posicionamento político dela, no caso esquerda, né? Criticando as pessoas que estão criticando ela pela trajetória de vida que teve, e pessoas de direita criticando posicionamentos antigos dela, né, com relação quando o Bolsonaro estava hospitalizado. E isso gerou aí uma treta no meio da internet. E o Brasil tá assim, né, cara? Ninguém tem paz nem depois que parte, porque tá sempre essa guerra política. As pessoas têm um negócio de estar discutindo política na internet, cara, que é impressionante. Eu já fui assim, tá? Eu já discuti muito política na internet, eu tenho meus posicionamentos também. Mas até que um dia eu percebi, cara, que a maior bobagem que você faz é perder seu tempo discutindo política, cara. Porque se você é de direita, você nunca vai convencer um cara de esquerda que a direita é o melhor caminho. E se você é de esquerda, você nunca vai convencer que um cara de direita que o posicionamento de direita é o melhor caminho. E fica sempre nesse loop infinito. Todo mundo discutindo, ninguém chega numa conclusão. Enquanto isso, os políticos, seja ele de direita ou de esquerda, não estão nem um pouco se lixando para você. Essa é a verdade. Enquanto você fica aí fazendo inimizade, discutindo com seus familiares, discutindo com seus colegas, com seus amigos, por causa de política, os políticos, sejam eles de direita ou de esquerda, estão pouco se lixando para você. Vou passar aqui na rotatóriazinha aqui com atenção. Porque aqui é embaçado, né, velho? Se não prestar atenção, você vai de arrasto em 1 segundo. Ó, passando aqui uma caminhonetezinha, deixa ela passar. Já é. Passei aqui de boas. Agora eu tô em segurança novamente aqui na ciclovia, né? Então, cara, se eu pudesse te dar um conselho, para com isso, velho. Para de discutir política. Não estou dizendo que você seja um alienado, não. Você não entenda de política, que você não tenha suas posições. Sim, tenha suas posições. Mas você não precisa ficar debatendo com os outros, ficar discutindo com os outros. Porque primeiro você não vai convencer ninguém. Segundo, nada vai mudar. Independente da situação, nada vai mudar. Vai ficar a gente sempre apanhando, os políticos batendo, enquanto você não entender que você tem que fazer o seu e não depender de política, não depender de governo. Se você for puxar aí, cara, se você for pesquisar os milionários, pessoas que cresceram na vida, pessoas que influenciaram, escreveram livros falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre educação financeira. Poderia citar vários nomes aqui, né? Por exemplo, o Robert Kiyosaki, alguma coisa assim, esqueci o sobrenome dele, que escreveu Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala que um dos conselhos que o pai rico deu para ele foi justamente ele parar de reclamar do governo. Carl Jung também fala muito sobre isso, que enquanto você reclama do governo, você fica esperando que o governo resolva as coisas por você. Isso não vai acontecer. Então é necessário que você entenda isso. Entenda que independente de quem estiver no poder, você vai ter que fazer o seu, velho. Sua vida não vai melhorar enquanto você não procurar fazer o seu. Independente de quem esteja com a caneta. Então, cara, enquanto você tá perdendo tempo tentando convencer
que o seu posicionamento é melhor do que o outro. Porque posicionamento político, cara, vai muito sobre a visão de mundo, né? Se você é de esquerda, você vê o mundo de um jeito. Se você é de direita, você vê o mundo de outro jeito. Então, de acordo com isso, forma-se o seu posicionamento político. Não adianta você ficar debatendo, não adianta você ficar discutindo. Independente se você é de direita ou de esquerda, você tem que fazer o seu. Ninguém vai fazer por você, cara. O Lula não vai fazer por você, o Bolsonaro não vai fazer por você. É você que tem que, independente de quem estiver no governo, quem estiver no poder, você fazer o seu. Você fazer acontecer. Então, enquanto você perde tempo discutindo política, você poderia estar estudando alguma forma de criar uma nova fonte de renda, uma renda extra. Você pode usar esse tempo para aprender inteligência artificial, aprender a criar um canal no YouTube, aprender sobre vendas online ou montar uma banquinha de vendas para você. Eu já fui o cara que perdia, por exemplo, quando você está atenado em política, cara, você está discutindo, debatendo nesse fogo todo, aí você vai acompanhar os canais de política. E aí, se você for calcular o tempo que você perde fazendo isso, cara, quando eu parei para pensar o tempo que eu perdi acompanhando todos os canais de política que eu acompanhava, eu disse, cara, eu tenho que mudar isso aqui. Eu acabava procrastinando, deixando de fazer coisas que eu precisava fazer para aparecer uma notificação de um vídeo de um canal que eu seguia. Aí eu ia lá assistir, aí 20 minutos de vídeo. Aí eu ia ver os comentários. Perdia mais ali uns 10, 20 minutos de vida acompanhando os comentários do vídeo. Aí apareceu, enquanto eu estava fazendo outra coisa que estava trabalhando, fazendo edição de vídeo, por exemplo, apareceu notificação de outro canal que eu seguia. Aí ia lá, assistia o canal. Aí um loop infinito novamente. Perdia 20 minutos assistindo o vídeo, depois ia ver os comentários. Nessa brincadeira, quando ia contar, perdia 2, 3, 4, 5 horas do dia só acompanhando o canal dos outros, falando de assuntos que quem tá lá em cima não tá nem um pouco se lixando pra nós. Então, cara, se o conselho que eu poderia te dar era esse: para de discutir sobre esses assuntos, para de discutir política, e o tempo que você gasta perdendo tempo discutindo sobre esses assuntos, usa para aprender algo novo e construir uma nova fonte de renda para você, beleza? Tenho certeza, se você fizer isso, você já começa a mudar de vida, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Falou!